Oiê! Hoje nós vamos explicar um pouco sobre a escoliose. Para começarmos, vamos entender o que é a escoliose. Bem, a escoliose é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Normalmente, a coluna vertebral é reta e alinhada, mas quando o paciente tem escoliose, a coluna acaba fazendo uma curva para um dos lados, em forma de C ou S, que pode causar problemas ao paciente. E pode ser classificada em dois tipos, funcional e estrutural. No tipo funcional, a deformidade ainda não está instalada definitivamente, pois ainda não atingiram as estruturas ósseas. Já no tipo estrutural, a curvatura já atinge as vértebras e se fixa. Referente aos tipos, temos a escoliose congênita, que é a de nascença, e é responsável por cerca de 10% dos casos e se origina desde o dia do nascimento, quando ocorre uma malformação ou divisão das vértebras. A escoliose neuromuscular, que surge por sequelas de doenças neurológicas, é o caso, por exemplo, da poliomielite e da paralisia cerebral. A escoliose pós-traumática, que surge a partir de doenças do tecido conjuntivo e ou anomalias cromossômicas. A escoliose degenerativa do adulto, quando é causada pela degeneração de discos da coluna vertebral e de suas articulações como resultado, em especial, do avanço da idade. E, por fim, a escoliose idiopática, que é a mais comum, assumindo cerca de 80% dos casos, sem causa conhecida, por mais que a hereditariedade seja um fator muito importante. Pode atingir qualquer faixa etária. Principais sinais e sintomas. A suspeita de escoliose, quando um ombro parece estar mais alto do que o outro, quando a pelvis parece estar inclinada ou uma escápula mais evidente que a outra. Os principais sintomas da escoliose podem incluir ombros ou quadris que parecem assimétricos, coluna vertebral encurvada anormalmente para um dos lados, eventualmente desconforto muscular, mamilos em alturas diferentes. Em geral, a escoliose na criança não causa dor, mas quando está presente, há necessidade de uma avaliação médica criteriosa, no sentido de afastar outras doenças mais graves. Diagnóstico. Normalmente, o diagnóstico pode ser realizado através de raio-x, tomografia computadorizada, exames de ressonância magnética, avaliação postural, análise de assimetrias. Tratamento. Em geral, inclui técnicas de fisioterapia, como a RPG, que significa Redução Postural Globalizada, e exercícios de alongamento e estimulação elétrica. Órteses como palmilhas e coletes ortopédicos podem ser úteis para deter a progressão da curva e manter os ossos e articulações na posição adequada. Cirurgia na coluna, que consiste em colocar alguns parafusos ortopédicos para posicionar a coluna de forma mais ereta possível. Prevenção à escoliose. Evite esforços concentrados, ou seja, evite esforços que exigem excessivamente apenas um dos lados do corpo. Exercícios contra a escoliose. Não deixe de exercitar os músculos das costas, melhore a postura e ande de cabeça erguida e com os ombros para trás. Fonte de cálcio. O cálcio mantém os ossos fortes e por isso não deixe de tomar regularmente. Como acomete o cirurgião dentista? Na profissão do cirurgião dentista, utilizam-se como rotina de trabalho os membros superiores e estruturas adjacentes, frequentemente com repetitividade de um mesmo padrão de movimento em virtude da atividade clínica, assumindo posturas inadequadas por necessidade de técnicas operatórias e utilizando força excessiva em virtude das características próprias. Por outro lado, em qualquer das posições assumidas para a realização das tarefas em odontologia, algumas posturas inadequadas podem ser observadas.
tais como a torção na coluna vertebral, a inclinação exagerada do pescoço, o braço esquerdo constantemente elevado acima de 45 graus em profissionais destros, a inclinação acentuada para a frente da coluna vertebral, a contração exagerada da musculatura dos membros e pescoço, entre outros. Oi, doutora, tudo bem? Eu vim na consulta porque eu tô com muitas dores nas costas, principalmente na parte final aqui da coluna. E alguns anos atrás eu sofri um acidente ao qual eu fraturei a L2 e eu precisei colocar 12 fixadores. Tive também fratura nos membros inferiores, ao qual uma perna ficou maior que a outra. Eu tive encurtamento. Vamos fazer alguns exames para que possamos identificar o que está acontecendo e assim que ficar pronto você volta. Oi, então seus exames apontam que você tem escoliose. E o que é escoliose, doutora? A escoliose tem muitas causas. Podem ser deformidades congênitas da coluna, que são presentes no nascimento, causadas pelo ambiente ou herdadas. Podem ocorrer também por problemas e desigualdades nos membros, que esse é o caso. Entendi. E isso pode me acarretar problemas futuros? Sim, a escoliose, além de causar dor, causa também incapacidade funcional. Dependendo da curvatura, você está com desvio para a lateral do eixo da coluna. Em alguns casos, há dificuldade em respirar. Certo. Muito obrigada, doutora.